Isto dos partidos é uma coisa que depende e que varia muito conforme. Um dia são uma coisa, no dia seguinte são outra, por vezes completamente diferente e, neste caso, ao contrário. Sobre a minha liderança, também não merecia e não podia merecer a confiança do meu partido. Numa democracia avançada e qualificada, o atual Primeiro-Ministro não era Primeiro-Ministro. Não tem as condições éticas mínimas para liderar um governo. Nós compreendemos bem a mensagem que nos foi endereçada e o Partido Socialista, naquilo que decide depender, tudo fará para contribuir para a estabilidade política do país. Não é costume os líderes políticos que estão de saída, porque tiveram resultados catastróficos, andarem a condicionar o futuro do partido com as opiniões sobre o que fariam se ficassem, como fez Pedro Nuno Santos aqui. De facto, confirma-se que normalmente as carreiras políticas são carreiras que acabam mal. José Luís Carneiro é tal coisa completamente diferente. Mas vamos olhar para os riscos. Se a estratégia de Pedro Nuno era atirar a AD para os braços do Chega, a política de salvação de Carneiro também pode ter um preço alto para os socialistas. Até quando é que o PS vai poder andar a segurar o governo sem correr o risco de se tornar ainda mais irrelevante? A pergunta é de resposta impossível, pelo menos ao dia de hoje. Os socialistas precisam de tempo. Mas atenção no Largo do Rato, porque as manobras táticas de Luís Montenegro já provaram que o governo não vai facilitar a vida ao antigo ministro da Administração Interna. Olá, Political Junkies! Estamos a gravar esta comissão política na segunda-feira, dia 26 de maio. Eu sou o Vítor Matos. Ora, hoje temos connosco aqui dois enormes especialistas em PS. Liliana Valente, coordenadora de Política de Expresso. Olá, Liliana. Olá. João Pedro Henriques, mega experiente jornalista que acompanha a PS há 52 anos. Há 52 não, peço desculpa. Desde que ainda não havia. 1910. Já havia. A Primeira República. 52 já havia, foi criado em 1973. Também já havia João Pedro É o ano Henriques. de Também já havia nascimento de Tinha uns outras 7 anos. Figuras nacionais como Vítor Matos. sentadas nesta mesa, Desde os como 7 anos Eunice conheci. Lourenço. Mas vamos passar às coisas que interessam. Viva! E Eunice Lourenço, a nossa comissária residente. Olá, Eunice. Olá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Liliana Valente. Aliás, esta pergunta serve para todos. Neste momento o PS está aqui, já se percebeu qual é o caminho que vai trilhar, mas a questão que ainda permanece, até porque ouvimos Pedro Nuno Santos a repetir que não viabilizava o governo da AD, nem dava a mão à AD, e depois ouvimos José Luís Carneiro dizer exatamente o contrário. Qual é neste momento a melhor estratégia para o PS? Ai, sei lá, com Há uma linha que diz que se devia atirar o Chega para os braços da AD para o PS poder vir a crescer, ou como advoga José Luís Carneiro e muitas outras pessoas no partido, salvar a AD e o regime do Chega e segurando o governo enquanto for possível. Bom, por partes, acho que Pedro Nuno Santos agora pode dizer o que bem lhe apetecer, não é? Tendo em conta que já não vai arriscar nada do que for a estratégia daqui para a frente e, portanto, neste momento ele só mantém a sua ideia de que não deveria dar a viabilizar um governo de uma pessoa que ele não acha idónea, e ele usou muito a questão da idoneidade, e portanto ele agora pode dizer o que quiser, mas eu acho que já não tem, acaba por não ter influência naquilo que o PS vai escolher. Não Agora, é normal os líderes que se demitem continuarem a dizer o que é que o partido devia fazer, porque quer dizer, e então? é uma coisa um bocadinho. E estou-te a perguntar o que é que tu achas Não sei, acho que, quer dizer, podem não dizê-lo
em público, mas se calhar dizem em privado. Sim, mas em privado nós não ouvimos, senão estaríamos aqui a Ou comentar. às vezes Sim, ficamos a mas isto saber. é uma clara tentativa de condicionamento quando já toda a gente não está a ouvir. Sim, mas essa Carlos tentativa César, durou 2 segundos, porque sim, ao fim de 2 Carlos segundos. César, à entrada da Comissão Nacional, Já tinha dito o contrário, tornou portanto, acho que clarinho não- que o PS. Eu acho que é só uma marcação de posição própria. Até Não acho que seja mais não, do que é isso. que foi pior. Carlos César, presidente do PS e presidente do PS com Pedro Nuno Santos, e que estava ao lado dele na noite eleitoral, à entrada da Comissão Nacional, disse que, por maioria de razão, se o PS há um ano Tinha viabilizou o viabilizado, governo, exatamente. ainda mais deveria viabilizar agora, porque a AD saiu reforçada. Mas deixa-me então voltar à tua resposta. Exatamente, a minha pergunta. A maioria das pessoas do PS com quem nós temos falado são a favor da viabilização da entrada em funções do governo. Coisa diferente é a estratégia que vem a seguir, ou seja, nomeadamente sobre os instrumentos de gestão, chamemos o orçamento do Estado. Sendo que o PS está sempre preso por ter cão ou por não ter, neste caso específico ainda mais porque já não faz... Neste caso ficou com muito pouco cão. Sim, talvez. Mas imagina, vamos ver aqui uma coisa. Ficou com o pelo do cão. Há aqui uma parte que é: vão negociar, não vão negociar? A AD quer negociar com o PS, é porque a AD também, ao contrário do que disse o ano passado, não falou do parceiro preferencial. O ano passado dizia que o parceiro preferencial era o PS, desta vez não o assumiu preto no branco. Portanto, o PS vai negociar o orçamento do Estado, não vai negociar, é porque depois há uma facção que diz: se não se negociar e dizer antes que viabilizam isso, dá carta branca para a AD pôr lá o que quiser, porque já sabe que tem um orçamento viabilizado, negociar, ficam presos ao que... A tática de Luís à Montenegro. tática de Luís Montenegro. Portanto, ou seja, eu acho que esse debate é o que vão ter a seguir, e também vai ser muito, desculpem a expressão, inquinado, não é inquinado, mas condicionado pelas eleições autárquicas. Porque as eleições autárquicas serão fim de setembro, exato, ou ao início de outubro, e Sim. o orçamento do Estado começa aí... No limite são a 12 de outubro. Ou seja, o orçamento do Estado tem de ser entregue a 10, portanto, começa aí a discussão sobre o orçamento do Estado, e portanto vão ser, eu acho que é muito cedo para perceber essa estratégia. Coisa diferente é o futuro líder do PS, acho que não é segredo para ninguém que vai ser José Luís Carneiro. Tem algumas... nós agora até estávamos a ver isso porque eu fui ouvir a entrevista de novo à CNN. José Luís Carneiro predispõe-se a fazer compromissos em sede parlamentar. Ele não diz que o Bloco Central não, mas compromissos em sede parlamentar numa série de políticas. E eu estive ali a ouvi a mesma frase 2 vezes para tentar perceber. Ele põe o foco, e só depois mais à frente é que fala de outras coisas, no crescimento da economia, atração de investimento estrangeiro, nomeadamente políticas fiscais que promovam esse crescimento. Políticas respeito a outras políticas fiscais que promovam esse crescimento. O que eu acho é que vamos Isso ter é aqui um debate sobre IRC novamente. Mas acho que aí e é depois- o apoio à baixa de IRC. Pode ser, não sei. E depois fala, não esquecer que na altura de Da outra vez foi António só José um ponto Seguro, percentual a diferença entre o. não esquecer que António José, sim, mas aí foi uma negociação à força, não é? No ano passado. Na altura de António José Seguro houve um acordo Sim, para a parece, baixa sim. que depois foi revertido por António Costa. E depois ainda diz outra coisa, que é cuidarmos dos desafios estratégicos, nomeadamente da União Europeia, nos esforços de segurança e defesa. E depois aquilo, e depois lá mais para a frente é que fala também a justiça e segurança, ou seja, são muitas áreas para acordos em sede parlamentar. A mim, Isso é quase tudo. sim, e depois Não, ainda falta fala. habitação, por É, exemplo, falta não, ele depois no imigração, fim- falta de saúde. Não, ele no fim fala em defesa do SNS, educação, sistema de pensões e resposta pública da habitação. Eu olho para isto e penso assim: não falta aqui nada. Portanto, não é um bloco central explícito, Formal. será um bloco central de políticas. Mas isso é o que ele quer, não quer dizer que seja o que a AD lhe dá. Isso, e Ele, no fundo, nem quer dizer que seja isso que o partido deixa Está fazer. a pôr tudo na mesa para ver o que é que sobra depois. Sim, e depois ele também diz que deve ser a AD a tomar o primeiro passo. Mas aqui neste momento parece-me que quem já deu um primeiro passo foi o PS e José Luís Há Carneiro. outra questão que é a questão o PS pode ser tentado um acordo com a AD que seja do tipo: viabilizamos os orçamentos todos até ao fim da legislatura e em troca vocês não fazem, a AD não faz acordos de maioria qualificada com o Chega ou com a IEL, nomeadamente revisões constitucionais. Portanto, tentar acordos para os orçamentos de Estado, tentar acordos para políticas Mas isso é concretas, dizer à partida que políticas viabilizam? concretas,
políticas concretas, mas em troca o AD manter-se firme no não é não ao Chega, digamos assim. Não sei como é que isto internamente passa no PS. Na verdade, convém ver como é que passa na AD. Sim, o PS neste momento não manda nada. Esse é um grande teste da AD, ou seja, a AD, o não é não, já se provou que não tem. Forma, e o Luís Montenegro, eventualmente, se esse fosse um cenário viabilizado ou viável, Luís Montenegro podia aproveitar isso muito facilmente, porque oferecia ou seja, se ele à partida já não faria uma revisão constitucional com o Chega, então agora isso era de borla, não é? Sim. Era uma oferta de borla. Sendo que... qual é a força negocial do PS neste momento também? É reduzida, A força negocial do PS, a única força negocial é dizer, nós viabilizamos os orçamentos e vocês em troca não negociam coisas com o Chega com a IEL. É a única coisa que pode fazer, não é? Mas aí partes do princípio que a AD quer, entre aspas, ser salva do exatamente, ou seja, eleitoralmente já se provou que o não é não da AD ao Chega não tem nenhum efeito eleitoral, não impede, portanto o que agarra o não é não é de certa forma o passado humanista do partido, é uma coisa radicada no passado, não querer violar fronteiras do humanismo social-democrata fundador do partido e dialogar. Agora, não me parece que essa radicação no passado tenha condições de sobreviver no futuro se para efeitos de pragmatismo for preciso conversar com o Chega, por alguma razão. Acho duvidoso, visto que eleitoralmente não tem nenhuma vantagem. Dentro do PS, entretanto, começam a surgir conversas de moderação nos ataques ao Chega, que é aquela ideia de que o PS perdeu votos para o Chega, perdeu votos para a AD, basicamente para esses dois grandes blocos. Não, acho que até capitalizou alguns do Bloco de Esquerda no voto útil, etc., mas perdeu para o Chega e perdeu para a AD. E perdeu achando, e se calhar bem, que há um eleitorado que não votava e há uns anos começou a votar, que está farto de ter o PS a governar 22 dos últimos 30 anos e dos problemas do Estado Social na saúde, na educação, a questão da habitação e a questão importantíssima da imigração, sobretudo em conexão provavelmente com a habitação, não estarem a ser resolvidos. E, portanto, há um eleitorado que vai para o Chega como forma de protesto e como o Chega é porta-voz de um protesto, não é? E o eleitorado vai diretamente do PS para o Chega. Agora, como é que se relaciona o PS, se pode relacionar de novo com esse eleitorado, se continua a dizer que mas aí parece-me não é moderação dos ataques ao Chega, é moderação dos ataques ao eleitorado que vota Chega. Sim, mas não é possível fazer a nuance. Não sei. Essa nuance entre falar com o partido ou falar com o eleitorado... Um dos problemas dos democratas nos Estados Unidos foi quando chamaram stupid people quem tinha votado no Trump a primeira vez. Mas eu também, depois... eu segui aqueles 4.500 quilómetros loucos da campanha do Pedro Nuno do Pedro Nuno Santos, e a certa altura ouvi o Pedro Nuno a falar explicitamente para o eleitorado do Chega, a dizer o povo zangado, compreendemos que estão zangados, e eu não sei se é possível falar de uma forma muito violenta com o Chega e o eleitorado que vota no Chega não sentir isso como sendo dirigido a ele também. Ou seja, se essa nuance entre falar para o eleitorado ou falar para o partido é uma coisa que passa ou não passa. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas sobre isso. Eunice, estas das duas estratégias que poderiam estar em confronto no PS, já sabemos qual é que vai ganhar, mas portanto, de qualquer maneira, também é uma estratégia arriscada. Que riscos é que corre José Luís Carneiro ao seguir esta estratégia de suporte à AD? É o risco de não ser oposição e depois não se conseguir constituir como alternativa. Deixa-me só dizer, Eunice, é uma estratégia da parte de José Luís Carneiro muito coerente, ou seja, ele anda a dizer há muito tempo isto. E aliás perdeu o PS contra o Pedro Nuno Santos por defender isto. E depois Pedro Nuno Santos fez basicamente aquilo que José Luís Carneiro defendia, que era viabilizar o governo e viabilizar o orçamento, pelo menos o primeiro orçamento. Eu acho que o caminho do PS é muito difícil de fazer e implica de facto refletir e tentar encontrar justificações e explicações e depois soluções
para este certo desligamento entre eleitores e o Partido Socialista. Uma das explicações é que os eleitores, como que havia uma desintonia entre Pedro Nuno Santos e a ideia que os eleitores têm do PS. Até havia alguma adesão e até, entre aspas, carinho pela juventude de Pedro Nuno Santos, mas depois aquilo não cola com o que o eleitorado acha que deve ser o PS. Falta gravitas. Apesar de tudo é mais velho, Pedro Nuno Santos é mais velho do que era Cavaco, Guterres, o Durão. A juventude hoje em dia é uma coisa completamente difusa. Ramalhianos foi eleito com 40 anos e parecia um velho. Há uma síntese maravilhosa de Luís Paixão Martins que tem a ver com isto que a Eunice estava a dizer, em que ele diz assim: esta é uma análise, diz ele, que julgo ser objetiva. Eu adoro, desculpem, o venenozinho sempre está aqui subjacente. A estratégia de Pedro Nuno Santos, processo lento de mudar a base eleitoral do PS rejuvenescendo-a, foi vítima da tática de Pedro Nuno Santos de ir para eleições antecipadas. Ou seja, aquilo que Pedro Nuno Santos queria fazer demoraria algum tempo e ao irmos para eleições tão depressa não teve tempo para fazer. De qualquer forma, eu acho que não é possível desligar aquilo que venha a ser a tática ou a estratégia de José Luís Carneiro daquilo que também é a vontade da AD. E a vontade da AD, aquilo que temos percebido e que escrevemos no Expresso desta semana, é não ter nem exclusivos nem vetos. Ou seja, é navegar à vista, não ficar nas mãos de ninguém. Fazer acordos com o PS em matérias em que são mais próximos, ora fazer acordos contar com viabilizações do Chega em matérias em que sejam mais próximos, não ter um parceiro preferencial, ao contrário do que Luís Montenegro disse há um ano, que o seu parceiro preferencial seria o PS, desta vez não. O não é não ao Chega, é um não é não para soluções governamentais. E, portanto, a AD pretende navegar à vista e eu acho que a forma como for fazendo essa navegação também pode ter influência nas estratégias que o PS tem que ir adaptando. Portanto, eu acho que não é possível desligar uma coisa da outra, desligar aquilo que será a atitude do novo líder do PS com a atitude que a AD terá ou não. E acho que é muito tentador para a AD, e há sinais disso, até a nível das estruturas locais, de deixar o PS, tentar que o PS ainda fique pior do que está. Uhum. E isso é uma tentação natural, mas é uma tentação que às tantas pode também fazer com que a AD fique pior que o que está. Dr. João Pedro Henriques. Doutor, sim, arquiteto. Ministro plenipotenciário. No Expresso escrevemos uma historinha de como foram os 10 anos em que o PS atravessou o deserto quando perdeu por 21% em 1985, derrotado pelo professor Cavaco Silva pela primeira vez. E com o PRD. Obviamente que as circunstâncias são muito diferentes. Percentualmente o PS até tem mais agora do que tive nessa derrota, mas agora está fora da maioria constitucional e na altura não estava. Portanto, provavelmente, de facto... acho que há outra diferença brutal. É que na altura... Não é só não ser o segundo, é que perante uma maioria absoluta, a possibilidade do partido ser a oposição pode votar contra tudo, que não há responsabilidade nenhuma. Perante um partido que não tem maioria absoluta, como é o caso da AD neste momento, o PS tem de fazer escolhas óbvias e tem de se comprometer com coisas óbvias. Isso acho que é uma diferença substancial. O PS neste momento tem serve para fazer maiorias, mas não serve para ser contra. Só tem poder positivo. Exato. Que é para viabilizar, não tem poder de inviabilizar coisa nenhuma se não contar com o Chega. Exatamente. E portanto é nesta
neste jogo que Sim, na Luís anterior Montenegro vai. legislatura Mas diga- bastava a abstenção do PS para viabilizar coisas também, e agora isso é não. importante, e agora não. É certo que Não, agora sim. é certo Agora que há sim, aqui mas tem que contar com mais. nesta derrota do PS há aqui um certo espírito do tempo, ou seja, esta decadência da social-democracia, do socialismo democrático é uma coisa que está acontecendo na Europa toda e chegou cá, como sempre, com atrasos. Chegamos cá, as coisas chegam cá com 10 anos de atraso, 5, mas chegam sempre. Agora, Chegam, disseste chegam. chegam sempre. Agora, o que é que sucedeu em 1985 até 95 para o PS depois se tornar, e tornou-se a partir de 95 uma máquina avassaladora de poder que dominou desde 95 até hoje em cada nossos 4 dias, não é? Portanto, 3/4 do tempo foram dominados pelo PS a partir de 95. Mas antes houve 10 anos de travessia do deserto. E o que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que renovar quadros. Portanto, esse é um caminho que tem que ser feito. Tiveram que fazer evoluções políticas tanto à esquerda como à direita. Fizeram, por exemplo, renovações programáticas de moderação, não é? Centrista, digamos assim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, fizeram uma Foi a terceira via do Guterres. fizeram uma coligação com o PCP em Lisboa, por exemplo. E, portanto, a coisa não é linear. Não tem que se dizer, o PS agora tem que encostar um bocadinho à direita, tem que ir buscar. Não. Nuns momentos pode ir à direita, noutros momentos pode ir à esquerda. Outra coisa, outro dado relevantíssimo e que foi decisivo para que o PS voltasse ao poder e com a força até agora que demonstrou, é a capacidade permanente de colar as pontas, ou seja, das fraturas internas depois serem... Não se tornarem nem saídas nem dissidências. Não se tornarem feridas permanentes. Deixa-me perguntar. De reunificação interna. Houve um personagem central nesse caminho, foi, por exemplo, o Jorge Coelho. Deixa-me provocar-vos os três com... Nós não estamos Isto é história. Nós não estamos em 1995. Mas as coisas são diferentes. Há um contexto diferente. Também é mais rápido. O tempo é mais. O Chega tem uma preponderância, é uma realidade completamente diferente de qualquer realidade que existisse nessa altura. O PS, neste quadro, nós tivemos aqui agora de ver o estudo pós-eleitoral do Pedro Magalhães e do João Cancela, que se pode ver no blog Margens de Erro do Pedro Magalhães, onde se percebe que o PS perdeu o apoio transversal em todos os escalões etários e de graus de grupos de escolaridade no país todo. Eram 2 grupos onde era muito forte. Pensionistas e nas mulheres. E também tem aqui nos jovens um dado muito interessante, que é entre os homens com menos de 25 anos, até a Iniciativa Liberal teve mais votos que o PS. E, portanto, estamos aqui numa questão bastante estrutural. Eram alertas que já vinham dos estudos pós-eleitorais de 2022, ou seja, da maioria absoluta. Ou seja, houve alguém no PS, portanto, quem será que fechou os olhos a isto e que não pensou? Não, por isso simplesmente em 3 anos não se resolve o problema. Eu estive na campanha do PS e ele passou a campanha toda. O momento mais feliz da campanha foi um momento com velhos. Com idosos, com pessoas de caráter sénior e foi um momento muito, muito feliz, muito bem disposto do Pedro Nuno com pessoas idosas no Algarve, onde levaram um tarião do Chega. Pronto, daquelas de sintonia que a Eunice falava há pouco. Mas posso pôr aqui um dado? É que eu estive aqui a ver umas coisas. Porque acho que é importante. Roll the dice. Dadifica. É assim, nós agora, pronto, rei morto, rei posto, isto é assim, bola para a frente, e agora José Luís Carneiro, que eu tendo a comparar, vamos ver depois se o resultado é o mesmo com Keir Starmer, porque lembro-me de vários textos. Sim. De vários comentários sobre o primeiro-ministro britânico que diziam que ele não tinha carisma nem entusiasmava. Era assim, pronto, moderado, mas não aquece nem arrefece. Nhaca-nhaca. Estás a compará-lo com o José Luís Carneiro? Estou a dizer que acho bastante... Ele fala inglês com sotaque de onde? Também não é sibilante. Também deixa assim. Não existe. Desculpa, estou só a brincar. A pergunta era para mim, mas pronto. Era para ti. Era.
Mas eu queria pôr aqui outro Mas dado. vocês adiantaram-se e eu deixei. Ok. E agora estão perdidos e não sabem o que, Não, sequer eu a que ia- é que estão a responder. Eu não sei Eu porque ia é que ela dizer está uma a falar, coisa. não. Sim. Eu Diz ia lá. dizer uma coisa que é. Há bocado estávamos aqui a falar. Mas que já não te lembras bem do que é. Se vocês me continuarem a interromper, eu não consigo acabar. Diz lá. Já que eu vos interrompi. Senão vou ter que moderar isto. Não, a minha ideia era esta. Nós estamos aqui a falar sobre a estratégia de dar a mão, não dar a mão à AD e obviamente que o mais importante vai ser o orçamento do Estado. E eu acho que há 5 dados bastante importantes que têm saído nas últimas 2 semanas. 5 5. Sou rápida. é muito dado, vá lá. Não, são 5 dados muito interessantes sobre os que vão afetar o próximo orçamento Os do quais Estado que pode fazer o PS pensar. Uma foi a contração da economia no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Foi o PIB, cá está o mesmo PIB, ter o segundo pior resultado do euro. Só 3 países é que recuaram no primeiro trimestre. Depois hoje temos uma notícia do Público. Sérgio Aníbal dá conta de que Portugal é o terceiro país para o qual a União Europeia espera maior desvio da despesa líquida, e isto não é de menos porque a despesa líquida, a primária líquida, passou a ser o indicador que conta para Bruxelas. Antes falávamos da dívida e do déficit, agora temos de falar de despesa primária líquida. E isto vai ser muito importante para avaliar o próximo orçamento do Estado, porque se há um desvio muito grande da despesa já este ano, para o ano que vem a despesa vai ter de ser menor, ou seja, se vai já ser comida boa parte da despesa com pensões e funcionários públicos, vai haver uma grande redução de despesa. E depois, para acabar os últimos dois pontos, é que a Comissão Europeia prevê um superávit muito pequenino este ano e déficit para o ano que vem, e, não de menos, há uma redução de centenas de milhões de euros de reembolsos de IRS nestes meses agora. As pessoas não vão gastar tanto, a economia não vai acelerar tanto nestes segundos trimestres e as empresas vão fazer algum controlo para o pagamento do IRC, porque este ano já entra a descida. São 5 dados que vão pesar bastante na avaliação que vai ser feita para o orçamento do Estado do ano que vem e que o PS vai ter de olhar para isto e pensar o que é que nós vamos fazer nesta camisa de forças, porque as pensões podem não subir tanto quanto as pessoas estão à espera e os funcionários públicos também não. Eunice, qual é o prazo desta estratégia? Quanto tempo é que pode durar esta estratégia de José Luís Carneiro? Eu, mais uma vez, volto a dizer que esta estratégia vai depender da resposta que a AD der a esta estratégia. Eu acho que, mais uma vez, estamos a olhar para um ciclo curto, que, a agravarem-se algumas das coisas de que a Liliana aqui falou, podemos ter a vida do Chega ainda mais facilitada, com o PS de José Luís Carneiro a ter a atitude responsável e a apoiar o governo se vier aí um agravamento de crise, e André Ventura sozinho a fazer oposição. De qualquer forma, nós temos aqui um ano em que não podemos ter eleições. Aquilo que noticiámos foi que legislativas. Vamos ver o que é que as autárquicas dão e as presidenciais também. Nós já estamos aqui numa mudança de ciclo, mas que ainda não tem o quadro completo. E, portanto, daqui a um ano estaremos a comentar se o orçamento de 2027 tem condições para passar ou não, em que situação está o país e a Europa, e daqui a um ano já teremos outro Presidente da República que pode convocar eleições legislativas. Eu queria que tu comentasses isto. Esta quinta-feira o Almirante Gouveia Melo vai lançar oficialmente a candidatura. Esta quinta-feira é feriado na minha terra. Que bom. É que a quinta-feira... É quinta-feira da Ascensão, é o dia da espiga. Pronto, está bem. Não é por causa do Almirante. Não. Mas, Ok. Se calhar foi escolhido por isso. Foi só para me lembrar. Se calhar não vou dizer. E na minha terra, que era uma terra completamente socialista, e ganhou o Chega ao fim de 50 anos. Ok. Mas como é que tu vês... Podem ler a reportagem no Expresso. Okay. A disputa agora eleitoral nas presidenciais entre, neste momento, Marcos Mendes e Gouveia Melo. O André Ventura, em princípio, não se candidatará e não se sabe nada sobre... Sim, os socialistas estão em reflexão. Estão em reflexão, não é? Onde é que tu achas que se vai refletir estes resultados inesperados na campanha presidencial? Olha, aquilo que nós publicámos esta semana foi que estes resultados das legislativas podem dar aqui uma indicação de que, ao contrário do que temos vindo a falar no último ano, estas podem não ser umas presidenciais com segunda volta e podem resolver-se logo à primeira volta.
e tu tens escrito várias vezes que o almirante Gouveia Melo tem ideias muito do centrão e não tem nada a ver com o Chega, embora haja... O próprio Chega, a dada altura, chegou a ponderar apoiá-lo por achar que podia colar bem, porque a farda podia colar bem ali. Mas o que se verifica é que os eleitores querem dar sinais de que querem mudança. E desse ponto de vista, o almirante também é um sinal de mudança. Está com vantagem. E acho que Luís Marques Mendes está demasiado colado aos últimos 40 anos da política portuguesa para ter hipótese de ser associado a qualquer tipo de mudança, e as suas intervenções desde a noite eleitoral também indiciam um bocadinho de, diria quase desespero. Vir dizer que o almirante é perigosíssimo para a democracia, como se fosse mais perigoso do que o Chega, e ao mesmo tempo defender que a AD, que o novo governo deve negociar tanto com o PS como com o Chega, sobretudo porque do ponto de vista dele lhe interessa chegar a esses dois eleitorados, parece-me de alguém que está demasiado centrado na sua própria dificuldade e percebe que está numa situação bastante difícil. Interessante. Eu admito a hipótese no PS daquela atitude de Pedro Nuno Santos em relação às presidenciais, que era, por contraste com António Costa, de vamos ter um candidato forte que é para ganhar ou para tentar ganhar, uma atitude muito afirmativa. Provavelmente, especulo eu, já Luís Carneiro é um pragmático absoluto e, portanto, se calhar vai chegar à altura e dizer, bem, quem é que há? Há liberdade de voto, votem em quem vos apetecer, nós não nos envolvemos nisso. Em relação às autárquicas... E assim evita uma derrota pessoal. Em relação às autárquicas, há históricos que provam que os resultados das legislativas não tendem a trasladar-se. Não sei se é a trasladar-se palavra... é péssimo. Sim, não tendem a trasladar-se, a refletir-se nas autárquicas, tirando eventualmente círculos muito... câmaras muito esponjosas, digamos assim, em relação à realidade nacional. Sei lá, estou a falar de Lisboa, Sintra, coisas assim. E, portanto... São só as duas maiores. São as duas maiores, mas por isso é que são muito esponjosas em relação... Mas não aconteceu porque... É muito esponjoso em relação a não, mas desculpa, em Lisboa o Porto. Chega teve 14%, ficou abaixo da média, bem abaixo da média. Exatamente, aquilo mas que nós Sintra trazemos não, nesta edição Sintra ganha. há, de facto, essas... não é possível achar que as autárquicas vão seguir aquilo que foram os resultados das legislativas, mas há uma tendência de fundo que nos permite antever que o Chega irá ter as suas primeiras câmaras. Os eleitores votam em pessoas. Não? Exatamente. E sendo o Chega o partido de uma nota só, ou seja, não é uma o partido de André Ventura diretamente numa coisa na outra. Exatamente. Sendo o Chega um partido só de André Ventura e estando André Ventura, lamentavelmente para ele, provavelmente impedido de se candidatar às 308 câmaras do país, em nome do Chega. Não sei se pode, não sei se às tantas a lei tem um buraco que permite. Ele aparece nas fotos todos com mas as pessoas não são tontas, não é? 308 eleições e não uma só eleição, nós também não temos capacidade de perceber o que é que dizem aos eleitores locais os candidatos do Chega nas 308 câmaras. E provavelmente no Algarve há candidatos que são reconhecidos pelos eleitores, para além de o Chega ter adotado uma estratégia de colocar figuras nacionais do partido em vários locais. Por exemplo, Faro, onde o candidato é o líder parlamentar Pedro Pinto, ou Sintra, onde a candidata é uma autêntica estrela do partido, que é Rita Matias. Muito bem. Vamos então agora ao que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Liliana, o que é que não sai da cabeça? Então, eu vou ser um pouco maionese e vou dizer que o que não me sai da cabeça foi o meu fim de semana. O que é que comeste? Comi as maravilhosas iguarias que a minha mãe faz. A minha mãe é uma excelente cozinheira, então eu comi e dormi. E comeste o que é que eu agora gostava de saber? Então comi um belo grãozinho com carninha de cabrito, comi choco algarvia,
Claro, estavas em. Sabes que Castro Verde é bastante perto de. Castro Verde é bastante perto do Algarve. Ok. E a carne de porco alentejana não para o Algarvio. Tem mesmas. E a minha mãe depois faz uma sobremesa bastante alentejana, que não tem nada a ver, obviamente, que é tiramisu. Ela faz maravilhosamente bem. E portanto vou tentar trazer um dia. Tiramisu daqui já. Tiramisu. Dá-me cá isso, é mais isso. E consegui fazer duas coisas. Gosto muito. Uma foi ler, consegui ler 60 páginas de um livro e consegui dormir a sesta. Parabéns. 3 horinhas de cestinha. Muito bem. Foi espetacular. João Pedro Henriques. E tu? O que não me sai da cabeça foi o ator brasileiro Wagner Moura conquistou este fim de semana o prémio de melhor ator no Festival de Cannes. É um momento excepcional de afirmação do cinema brasileiro. Internacional, não é? Afirmação internacional do cinema brasileiro. A mim, pessoalmente, eu gosto muito que isto ocorra depois de uma época bolsonarista em que a cultura era difamada, o conhecimento é difamado, a ciência é difamada, e acho interessante que isto se conjuga ao mesmo tempo com uma total incapacidade de afirmação do futebol brasileiro no mundo, neste momento que só passa um tempo a levar goleadas, a última das quais foi com a Argentina, 4-0. O Brasil ainda não se qualificou. 4-0 com a Argentina é como se fossem 8 ou 16. É uma coisa miserável. O Brasil ainda não se qualificou para o Mundial dos Estados Unidos de 2026 e nós sabemos como é que o bolsonarismo se apropriou da seleção brasileira, do seu equipamento, etc. Enfim, se a capacidade de afirmação do cinema brasileiro no mundo convencer um bolsonarista que seja um único de que afinal a cultura tem alguma utilidade na vida, eu acho que isso já não é mau. Eunice Lourenço. E tu? Eu sou muito fútil. Não. E quando digas isso. E também é uma forma de fugir a reflexões profundas. E, portanto, não temos cá o David. Neste momento não me sai da cabeça Fútil e alienada. Umas sandálias cor-de-rosa giríssimas que eu vi. Olha que o cor-de-rosa não está muito politicamente favorecido. Eu gosto imenso de cor-de-rosa e cor-de-rosa forte. E aquelas sandálias são muito giras. Mas compraste? Não, ainda não comprei, mas acho que não vou resistir. Estou a ponderar. Enquanto Eunice Lourenço pondera. A ti, que é que não te sai da cabeça, Vítor Matos? A mim não me sai da cabeça assim de repente. A peça que eu fui ver ontem foi a última exibição, sim, do Final do Amor, de Pascal Rambert. Foi pelo teatro, no Teatro Meridional, mas pelos Artistas Unidos. É uma peça incrível. São 2 monólogos muito violentos sobre o fim de uma relação. A encenação é do Nuno Gonçalves Rodrigues e a interpretação fabulosa de Inês Pereira e do Pedro Queiro. Eu ia dizer que vale a pena mesmo ver, mas já está fora de cena. Mas é uma peça incrível. E politicamente não me sai da cabeça a loucura de Donald Trump de proibir os estudantes internacionais em Harvard, o que significa que esta gente são destrucionistas completos e estão a tentar destruir aquilo que era melhor naquele país, o que é um crime, e não é um crime só para os americanos. Ficamos por aqui, nesta Comissão Política, que teve os cuidados sonoros da Salomé Rita. Obrigado, Salomé. Ilustração do Porsche cor-de-rosa amassado. O Porsche cor-de-rosa como as sandálias futuras sandálias de Eunice Lourenço, não amassadas como o Porsche desenhado pelo Carlos Paes. Adeus, Political Junkies, e então despedimos-nos com uma modinha dedicada ao novo futuro líder do PS do rancho folclórico de Baião. Viva Baião! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si.
Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.